Bom dia, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Ah, que bom. Então vamos começar hoje mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de História, isso mesmo. Na aula de História nós vamos continuar falando sobre as comunidades tradicionais. E aí, vocês estão lembrados? Quais são as comunidades tradicionais que nós já falamos aqui? Nós já falamos sobre 3 comunidades tradicionais. Mas antes de falar sobre as comunidades tradicionais, vamos lembrar o seguinte. As comunidades tradicionais, elas recebem esse nome por quê? Porque elas buscam preservar a sua cultura, preservar as suas tradições, apesar da atualidade, né? Em sua maioria, as comunidades tradicionais, elas são comunidades que estão ligadas diretamente ao meio ambiente e um pouco mais isoladas dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, as comunidades que nós já trabalhamos aqui. Vamos ver quais foram? Vamos lá. Nós já vimos a comunidade indígena, não é? Nós já vimos a comunidade ribeirinha, nós já vimos a comunidade também pantaneira. São comunidades que vivem em contato direto com o meio ambiente, ou seja, com a natureza, um pouco mais isolados da área urbana. Isso não quer dizer que eles não tenham contato. Isso não quer dizer que eles não venham à rua, à cidade, para fazer compras do que eles precisam. Mas eles buscam estar mais ligados, não é, à natureza e um pouco afastados dos grandes centros urbanos, justamente para preservar as suas tradições. E hoje nós vamos conhecer mais uma comunidade tradicional que, por sinal, existe aqui no nosso município, em Jeremoabo. Nós vamos conhecer hoje um pouco mais sobre a comunidade quilombola. É um tipo de comunidade tradicional. Você já ouviu falar sobre os quilombolas? Pergunta aí a papai, a mamãe, pergunta a um adulto se ele conhece alguma comunidade tradicional aqui do nosso município de Jeremoabo. Eu acredito que sim. Um exemplo que eu posso dar a você, não sei se você conhece ou já ouviu falar, ou se já teve a oportunidade de visitar a comunidade Casinha. A comunidade das Casinhas, ela é uma comunidade quilombola, portanto, ela é uma comunidade tradicional. E aí você pode me perguntar, professor, mas as Casinhas é um povoado assim como o Brejo Grande, né? Mas o que faz que a comunidade Casinhas seja considerada uma comunidade tradicional é o que a sua população e as tradições que o povo, né, que compõe aquele povoado preservam, tá bom? Então vamos compreender o seguinte: as comunidades quilombolas têm em sua essência a formação do povo afrodescendente. Que povo é esse, professor? Povo afrodescendente. Para isso a gente vai voltar um pouquinho na história para a gente lembrar sobre a colonização do nosso país. Olha, quem morava, né, quem já habitava as terras brasileiras, era quem? Você sabe muito bem, eram os índios. Depois, né, com o passar do tempo, quem chegou para morar aqui e de uma forma agressiva, de uma forma invasiva, invadindo e tomando até as terras pertencentes aos índios, quem foi? O povo europeu, os portugueses, os espanhóis, né? Muitos povos europeus. E o que aconteceu? Para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, do café, né? Em muitos outros trabalhos pesados, o que os portugueses faziam? Traziam os escravos da África. Na verdade, eram negros escravizados pelos portugueses, pelos europeus em geral, que eram trazidos aqui para as terras brasileiras para trabalhar nas grandes lavouras de cana-de-açúcar a princípio, depois na lavoura do café e em outros serviços que os grandes fazendeiros, os grandes senhores e senhorinhas precisavam do trabalho dos escravizados, dos negros escravizados. Só que o que acontece? Olha, eles muitas vezes se revoltavam. Por quê? Porque ninguém quer ser escravo de ninguém, né? Todos nós temos direito à liberdade. Eles se revoltavam por conta do trabalho, por conta dos maltratos. E aí o que aconteceu? Eles fugiam para longe,
né? E aí fugia um, fugia outro, e esses negros, esses afrodescendentes, eles foram se juntando e foram formando o quê? Formando comunidades. Essas comunidades, eles deram o nome de quilombo, que na verdade eram comunidades formadas por afrodescendentes, né? Formadas por negros, que fugiam de onde? Que fugiam das fazendas, que fugiam das senzalas e começavam a formar ali uma comunidade para sobreviver. E essas comunidades, elas foram se perpetuando, elas nunca deixaram de existir, né? E o que acontece? Essas comunidades hoje são consideradas comunidades tradicionais. E aí, essas comunidades, elas buscam preservar o quê? As suas tradições. Então, veja só, para a gente compreender melhor sobre as comunidades quilombolas, pega o seu livro de história, tá? Pega o seu livro de história e abre na página 44. Abrindo na página 44, você vai perceber que ele traz aqui o tema aqui em cima, ó, as comunidades quilombolas. E, de cara, uma figura, né, grande que representa o quê? Traz como informação 5 mulheres, né, negras que pertencem à comunidade quilombola no estado do Maranhão. Mais um exemplo que nós temos aqui no município de Jeremoabo é as Casinhas. Como eu já disse a você, tem outras comunidades quilombolas. Pergunta ao pai, pergunta à mãe e, por favor, coloca o nome das outras comunidades quilombolas que você descobriu aí no grupo para a gente ficar sabendo, porque no momento eu esqueci. Tá bom? Mas eu digo com certeza que reconhecida aqui no nosso município é a comunidade Casinhas. Tem outra comunidade, as Tranqueiras também, já está reconhecida como comunidade quilombola, tá bom? Então vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos assistir um vídeo sobre os africanos, as raízes africanas aqui no Brasil, tá bom? Depois você pode pedir ao pai, à mãe, pedir a algum adulto que possa ler um pouco mais desse conteúdo com você, para você identificar algumas características das comunidades quilombolas. Uma das características marcantes das comunidades quilombolas é o quê? A preservação da sua cultura religiosa, né? E se tratando da cultura religiosa de matriz africana, de raízes africanas, nós temos como exemplo aqui no Brasil a questão do candomblé. Mas não é só isso, tem muito mais, muitas coisas como exemplo de permanência, resistência da tradição afro-brasileira, né, africana aqui no Brasil, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, assiste o vídeo e em seguida você vai fazer a atividade que será postada aqui embaixo desse vídeo, tá bom?